já tinha sido denunciado, que esse processo tinha passado na frente de quase 1000 processos, e que foi votado ontem sem que meu advogado sequer pudesse me defender. Eu não sei se você lembra, esse processo, a juíza que deu a sentença, ela fez uma cópia da sentença do Moro, sabe? Mudou apenas o nome. E nada disso foi levado em conta pelo Tribunal TRF4 do Rio Grande do Sul. E eu já tinha consciência de que o resultado da votação seria essa, porque foi uma votação virtual em que não houve defesa e eles apenas cumpriram o ritual que eles vêm tendo contra mim desde o primeiro processo. Então eu estou muito tranquilo. Eu acho que os juízes não dormiram com a consciência tranquila ontem à noite como eu dormi. A pergunta é, qual a estratégia a partir de agora a ser seguida? Olha, simplesmente a gente vai recorrer, porque eu estou dizendo há 4 anos que a única coisa que eu quero é que as pessoas leiam os autos do processo. Porque tanto o apartamento do Guarujá é uma mentira e o Moro sabia que não era meu, tanto é que eu fui condenado por fato indeterminado. Como eles sabem que o sítio de Atibaia não é meu, porque eles conhecem o dono do sítio, porque eles interrogaram o dono do sítio, porque eles investigaram o chefe do dono do sítio, ou seja, mas como eles precisam me tirar da disputa política desse país, e foi isso que fez com que o Collor virasse presidente da República, o Bolsonaro, eles vão manter isso, eles não tem como voltar atrás, Nonato, porque eles já mentiram demais. É uma mentira que envolve o Moro, é uma mentira que envolve o Ministério Público da Força Tarefa, é uma mentira que envolve os delegados da Força Tarefa, é uma mentira que envolve o TRF4 e é uma mentira sustentada pela Rede Globo de televisão. E eles mentiram tanto que eles não têm como voltar atrás. Eu não consigo imaginar o Willy Bonner no Jornal Nacional pedindo desculpas a mim pelas mais de 400 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu não tenho como, não consigo imaginar isso. Então a única coisa que eu posso fazer é recorrer. E eu vou recorrer até as últimas instâncias, porque eu acho que no final das contas o Brasil vai saber da grande mentira, da grande sacanagem que fizeram contra o PT e contra Lula e contra Dilma e por aí afora. Presidente, vamos mudar de assunto. Vivemos dias difíceis no Brasil. Enfrentamos as 2 crises. A do coronavírus e a da política. O atual presidente seguindo com seu estilo de brigar com tudo e com todos. Como o senhor, presidente, analisa o atual momento nacional, destacando por partes, assunto político e assunto coronavírus? Nonato, nós temos efetivamente mais que 2 crises, porque nós temos a crise sanitária, que ela poderia ter sido minimizada se houvesse tomado as posições corretas já em fevereiro. O Brasil poderia já estar se preparando há muito tempo para produzir máscara, para produzir respiradores, para produzir, inclusive criar leitos. É importante afirmar, Nonato, que 63% de todos os leitos da rede pública foram criados no governo Lula e governo Dilma. É importante lembrar. Segunda coisa, é importante lembrar que o Brasil tem muitos especialistas, tem muitos médicos competentes, tem muita gente que tem qualificado que poderia ajudar. Então o presidente da República, ele não é obrigado a fazer tudo. Ele é obrigado a não fazer um papel ridículo. Ele é obrigado a ter sensibilidade. Ele poderia estar trabalhando junto com os governadores, ele poderia estar trabalhando junto com os secretários de saúde, ele poderia estar trabalhando junto com prefeitos, ele poderia já ter criado um comitê de cientistas
para orientá-lo. O Ministério da Saúde já poderia ter criado, sabe, um comitê de governadores, ou seja, efetivamente eles não fizeram o elementar. E veja que engraçado, na crise sanitária, quando o Bolsonaro tira o ministro da Saúde, ele coloca um que não tem absolutamente nada de médico, ele só tem um diploma. Mas ele acha que nunca clinicou, acha que ele nunca entrou numa UPA, nunca entrou numa UBS, acha que ele nunca atendeu um pobre. Ele não sabe efetivamente como é que funciona o sistema de saúde. As entrevistas dele chegam a ser vergonhosas. É uma demonstração de que ele efetivamente poderia ter tido a grandeza de dizer ao Bolsonaro: olha, eu posso ser o seu assessor para assuntos financeiros de campanha, mas eu não posso ser ministro da Saúde porque eu não estou competente, não estou preparado para cuidar, sabe, de pandemia, não conheço a rede pública de saúde no Brasil. Então, é lamentável, essa é a crise sanitária. O presidente Bolsonaro resolveu de respeitar tudo que é cientista, tudo que é especialista, tudo que sabe, pessoas que poderiam ser parceiros como governadores e prefeitos. Ele efetivamente resolveu de respeitar todo mundo, porque ele não fala a palavra pandemia, ele não fala coronavírus. Ele toda quinta-feira ou toda sexta-feira, ele inventa um carnaval, coloca seu bloco na rua, para a imprensa ficar atrás do carnaval dele, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí quando chega na outra sexta, ele cria outro show de pirotecnia e a imprensa fica atrás dele e ele se recusa a falar de pandemia. Ele se recusa. É uma vergonha. Depois dessa crise sanitária, nós temos uma crise econômica, ô Nonato, que ela não começou no coronavírus. Ela já veio bem antes do coronavírus, já veio bem antes. E essa crise, o Bolsonaro também me parece que não quer discutir a crise. A única coisa que ele fala todo santo dia é que o povo tem que voltar a trabalhar. Ou seja, ele passa a não ter nenhum respeito pela vida dos brasileiros. Já que o brasileiro é um objeto, ou seja, volta a trabalhar que está resolvido o problema. Ao pedir para as pessoas voltar a trabalhar, e é normal que tem muita gente que queira trabalhar, é normal que as pessoas estejam cansadas de ficar em quarentena, mas é preciso dar garantia para o empresário. Qual é a garantia que o povo dá para o trabalhador voltar a trabalhar? A fábrica vai ser higienizada, o ônibus vai ser higienizado, ele vai ter luva, ele vai ter máscara, ele vai ter garantia de que não vai ter ônibus lotado, de que não vai ter em outras regiões metrô lotado, ele vai ter. Alguém tem que dar essa garantia, porque senão você está induzindo um ser humano vivo a virar um defunto. Essa é a lógica. Então o povo precisa compreender isso, ou seja, nós não temos vacina, a vacina pode demorar mais de um ano ainda para que seja produzida. E enquanto não tiver vacina, Nonato, o melhor remédio até agora é o isolamento. Eu estou dentro de casa, Nonato, desde o dia 12 de março. Eu cheguei de viagem da Alemanha, fiquei em casa e não saí de casa. Eu tenho uma neta que nasceu, sabe, antes de eu viajar. Eu até hoje não vi minha netinha, não tive com nenhum filho meu, e são 5, porque eu quero preservá-los e também quero me preservar. É esse o conselho que eu dou para o povo. E ao governo cabe a responsabilidade de fazer chegar na mão das pessoas o dinheiro que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Acabar com essa história de fila, sabe? Fazer com que esse dinheiro seja facilitado através do sistema bancário todo, das lotéricas, do correio. Não tem que colocar o povo na fila da Caixa Econômica. O povo pode sacar o dinheiro numa lotérica, numa agência de correio, em outro banco qualquer. Essa é a crise econômica de um país que não tem investimento, de um país, sabe, que
que já tem 13 milhões de desempregados, de um país em que mais de 50% está trabalhando, sabe, de forma informal, e você tem a crise institucional, que é um presidente que não respeita nenhuma instituição. O que ele fez ontem, sabe, foi um ato de pirotecnia. Ele levar os para pressionar o presidente da de forma autoritária, filmar, publicar, explicitado para o povo brasileiro, sabe, o que ele estava falando. Eu conheço. O presidente Bolsonaro, ele, como já avisou, fez mudanças no seu ministério. Aí começou. Demitiu o justiça e me demitiu a mulher da justiça. Eu queria que a discussão preocupasse. Você concorda com a decisão da justiça e como em consequência com a decisão do Mandetta? Não. Ô, Renato, primeiro eu fui presidente da República. E tirar ou colocar ministro é direito do presidente da República. Veja, no regime presidencialista não existe o ministro forte. Ministro forte cai. Essa é a história da nossa República, essa é a história da nossa política. Ministro é ministro e o presidente tem autoridade para tirá-lo a hora que quiser. Tá? A verdade nua e crua, tá? É que o Moro foi pouco ministro da Justiça. O Moro continua sendo o menino de ouro da Rede Globo de televisão, sabe? Em que, mesmo que ele não faça nada, mesmo que ele minta, mesmo que ele esteja a serviço do Departamento da Secretaria, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mesmo que ele tenha chamado a CIA aqui, o FBI, para dar informação sigilosa, mesmo que ele tenha destruído parte da indústria de engenharia, parte da Petrobras, ou seja, ele foi pouco ministro. Ou seja, então eu não sei se o Bolsonaro fez o que ele disse, mas se fez foi errado. Mas tirar o Moro é uma questão do presidente da República, e tirar o Mandetta também é uma questão do presidente da República. Agora, quando você tira um ministro, pressupõe que você coloque alguém melhor. Né? E ele, no caso do Mandetta, o atual ministro da Saúde, toda vez que dá uma entrevista no NATO, ele passa para a sociedade a impressão que ele é tudo. Aliás, ele é um homem de negócio. Ele é um homem que trabalha com fundo de investimento na área da oncologia. Ou seja, ele deve ter só o diploma de médico, deve ter o reconhecimento lá, como se fosse um bacharel. Mas ele não exerceu saúde pública nesse país. Portanto, ele está pouco credenciado para ser ministro. Mesmo que ele não fosse médico, ele poderia ser ministro se ele entendesse de saúde pública, se ele entendesse da pobreza desse país, se ele conhecesse a periferia desse país, coisa que ele não conhece. Então, veja, eu não posso concordar nem discordar que ele trocou ministro, é um problema dele. Das suas opiniões acerca de tudo. Então, o presidente agora tem participado de manifestações.
o fato dele ficar todo santo dia desrespeitando as instituições, o fato ameaçando fechar a Suprema Corte, o fato dele ficar atacando a Câmara, o fato dele atacar o Senado, o fato dele atacar os governadores, o fato dele atacar prefeitos, veja, é uma coisa desrespeitosa que já merecia estar sendo discutido o impeachment do Bolsonaro no Congresso Nacional. A verdade é que já tem mais de 23 pedidos de impeachment do Bolsonaro e até agora a Câmara não colocou nenhum para ser votado. Veja, eu não acho que o impeachment tem que ser banalizado, não. Mas o mesmo Congresso que teve a pachorra de fazer o impeachment da Dilma sem que houvesse crime de responsabilidade, não tem coragem agora de começar a discutir o impeachment do Bolsonaro, mesmo que seja para não fazê-lo, mas que coloque em discussão a proposta que está lá. Você sabe que eu defendo que a proposta do impeachment não seja feita por nenhum partido político. Eu acho que ela deve ser feita pela sociedade civil, por entidade de caráter nacional, por entidade representativa, para não ideologizar o pedido do impeachment. Mas eu acho que o Bolsonaro trabalha todo santo dia querendo criar uma confusão, porque eu acho que ele pensa que ele pode dar um novo golpe e fazer desse país um país autoritário. Eu acho que ele trabalha com essa hipótese, a cabeça dele não é democrata, ele não gosta das instituições, ele não gosta de negro, ele não gosta de pobre, ele não gosta de índio, ele não gosta de mulher, ele não gosta de democracia, ele não gosta de relações internacionais. Ou seja, ele é um cidadão avesso a tudo que nós estamos acostumados e não consegue colocar nada novo lá. Eu não sei se você reparou a ida dele à Suprema Corte, o discurso dele. Ora, quando ele passa a bola para o Guedes falar, que ele fala que vai vetar o aumento do funcionalismo público, o Guedes fala o seguinte: dar o reajuste que o funcionalismo quer significa 130 bilhões de reais. O povo está com coronavírus, ele poderia ser melhor aplicado. Mas então por que o Guedes não olha para a Câmara e fala para a televisão? Eu queria pedir ao funcionalismo público que nós não podemos dar o reajuste que eles precisam, porque nós vamos dedicar agora esses 130 milhões para cuidar do coronavírus. Nós vamos passar para os estados, vamos passar para as prefeituras, vamos comprar leitos UTI, vamos comprar respiradores, vamos comprar máscaras, vamos comprar o que for necessário para curar. Por que não fala? Por que não dá o dinheiro? Os governadores estão precisando de dinheiro. Eu tenho certeza que o Helder está numa situação difícil no Pará. Eu tenho certeza que a rede pública já está esgotada. Eu tenho certeza que não é à toa que você já tem quase 1.000 mortos no Pará, quem sabe agora já tem atingido 1.000 mortos no Pará. Ou seja, então é preciso urgente você colocar dinheiro novo. Então o Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade, provocando as instituições, ameaçando as instituições, e o que ele fez ontem não foi um ato democrático, foi um show de pirotecnia. Nesse caminho aí, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se o senhor fosse hoje presidente da República, o que o senhor faria para combater o coronavírus que está a causar dor e sofrimento à família brasileira? O que faria o presidente Lula neste momento? Olha, não vamos falar do presidente Lula, mas vamos falar de um presidente civilizado. Falar de um presidente comprometido com o Brasil. Olha, um presidente que tivesse o mínimo de sensibilidade, que tivesse um pouco de humanismo dentro da cabeça, que tivesse coração. Primeiro, ele estaria trabalhando junto com o comitê de governadores, com o comitê científico, fazendo exatamente aquilo que a ciência está recomendando fazer.
Nós já deveríamos ter feito uma política de chamar os empresários para fazer reconversão industrial e você fazer com que aqui dentro se produzisse as coisas que nós precisamos. Nós temos condições de produzir, nós temos condições de fazer respiradores aqui no Brasil. Ontem ele estava reunido com os empresários, poderia ter discutido com os empresários fazerem uma reconversão das suas indústrias para produzir insumos. Bom, a indústria automobilística em outros países do mundo começou a produzir respiradores. O que o Brasil não pode produzir? Então eu e qualquer pessoa de bom senso estaríamos trabalhando junto com governadores, junto com prefeitos, junto com comitê científico, comitê de especialistas, estaríamos mantendo relações civilizadas com os outros países, sobretudo com a China, que tem muita experiência, para que a gente pudesse receber aquilo que nós precisamos. O Brasil está isolado, Nonato. O Brasil hoje é o país que tem menos credibilidade internacional. O Brasil é desrespeitado, o Brasil ofende todo mundo. Você viu que esses dias o ministro das Relações Exteriores ofendeu a China outra vez. Ora, quem está dando uma lição de como cuidar do coronavírus é o presidente da Argentina. O presidente da Argentina está dando uma lição de como um presidente pode atuar. Sabe, o seu Bolsonaro está dando uma lição de como não se pode atuar. O Bolsonaro está me respeitando, está provocando, sabe, todo santo dia. Ofende jornalista, manda calar a boca. Sabe, esse homem, efetivamente, ele é tão mau para o Brasil quanto é o coronavírus. Esse é o problema, Nonato. Nós não temos um presidente. Nós fizemos no Pará, Renato, ouso dizer de que em nenhum momento da história ele recebeu a quantidade de investimento que ele recebeu no governo do PT. Você pode fazer uma análise desde 1930, quando começou Getúlio Vargas, ou desde Marechal Deodoro da Fonseca. Se você vê que em algum momento a União colocou a quantidade de dinheiro que nós colocamos. Olha, dinheiro não cai do céu. Você não faz a economia melhorar cortando o gasto. Você faz a economia melhorar fazendo investimento. Você está lembrado que desde que nós aprovamos o SUS na Constituinte de 88, a elite brasileira, a iniciativa privada, condenava o SUS todo santo dia. Nunca falaram bem do SUS. Acabaram com a CPMF em 2007 para tentar me prejudicar. E eu dizia, vocês não vão me prejudicar, vocês vão prejudicar o povo brasileiro. Tiraram 22 milhões de reais do SUS agora com essa medida do Temer, essa PEC 95.
Pois bem, agora eles estão percebendo que quem está preparado para enfrentar é o SUS, que se tivesse o recurso necessário, estaria fazendo o necessário. Ora, isso não impede que o governo brasileiro quisesse fazer investimento em obras públicas. Isso não impede que ele estivesse fazendo. Ou seja, como ele não fez, e fica dizendo todo dia que quem tem que fazer investimento em iniciativa privada, não vem investimento privado porque não existe credibilidade. Não vem investimento privado, sabe por quê, ô Nonato? Porque tem duas, segundo previsibilidade do governo. Então, veja, é um compromisso nosso, brasileiros, e eu vou dizer, não é só do Bolsonaro também não, é da sociedade brasileira, como é que a gente vai enfrentar a crise depois que a gente acabar com o coronavírus. Eu tenho dito o seguinte, olha, nós estamos numa guerra contra o inimigo que nós não conhecemos e que não temos armas para combatê-lo, a não ter que ficar escondido dentro de casa. A não ter uma proteção, eu diria, muito forte. Nós não temos arma para enfrentar. Então nós temos que ficar isolados. Ora, mas ao mesmo tempo nós temos que saber como que a gente vai retomar. E a gente vai retomar se a gente estiver vivo. Por isso é que eu disse, primeiro a gente protege a vida, depois a gente cuida da economia. Eles nem cuidam da vida e nem cuidam da economia. Eu vou te dizer uma coisa, Nonato, nesse momento histórico o Brasil poderia ter produzido 200 bilhões de moeda nova, o Brasil poderia ter aumentado a sua base monetária e isso não causaria nenhum problema ao Brasil. Não é a mesma coisa, mas você está lembrado na crise de 2008, a crise do subprime e depois a crise do Lehman Brothers, o que é que nós fizemos? Nós fizemos investimento via BNDES, nós colocamos dinheiro do Tesouro para fazer investimento, nós colocamos dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BND, no BABA, porque nós acreditávamos que somente com o crescimento do PIB a gente ia diminuir a dívida interna bruta. E conseguimos fazer isso. Agora você tem que fazer a mesma coisa, você precisa de dinheiro para ajudar as pessoas mais pobres. Se não tem dinheiro no cofre, faça dinheiro novo. Sabe, aumenta a base monetária. Só para você ter ideia, Nonato, quando surgiu a crise de 2008, a dívida pública norte-americana era 77% do PIB. Para resolver o problema, o governo Obama elevou a dívida para 107% do PIB. E não matou ninguém. E a economia começou a crescer. Então o que o Brasil precisa pensar é o seguinte: nós podemos juntos resolver essa crise. Empresários, governo federal, governo estadual, prefeitos, sindicatos, sociedade civil, universidades. Para isso nós temos que salvar o povo brasileiro. Ô Nonato, eu gostaria de dizer para você que, primeiro, eu estou com muita saudade de ir ao estado do Pará. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial na minha relação com o povo do Pará. Sabe? Esse dia mesmo eu ganhei um filé de filhote, sabe, que é um peixe que eu adoro, e eu me lembrei que faz tempo que eu não vou ao Pará. Eu, assim que terminar esse bichinho ruim que está matando gente, eu quero voltar a fazer uma visita ao Pará. A segunda coisa, Donato, eu não gostaria de estar aqui falando mal do Bolsonaro, mal do Guedes. Eu não tenho por hábito ficar falando mal, mas é que é insuportável você ver a insensibilidade das pessoas com os problemas. Sabe? É insuportável. Esse coronavírus está chegando nos pobres agora. Está chegando nos pobres. Esse dia eu vi na imprensa que tem muitos ricos aí no Pará alugando jatinho para vir para São Paulo, com medo porque não tem mais leito, não tem mais UTI aí no Pará. Então, com o dinheiro deles, vão tentar salvar a vida deles nos hospitais privados de São Paulo. E o povo pobre vai salvar o quê? Como é que a gente vai cuidar disso? Sabe? Como é que a gente vai cuidar do povo que mora na periferia de Belém?
Como é que a gente vai cuidar do povo que mora na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro? O povo pobre, mesmo ficando em casa, ele às vezes mora numa casinha de 30 metros quadrados, às vezes é um cômodo só, aquele cômodo serve de cozinha, serve de banheiro, serve de tudo, ou seja, como é que a gente vai cuidar dessa gente? E a gente percebe um governo todo insensível, todo irresponsável. As pessoas que têm que sair na rua, muitas vezes saem na rua porque precisam sair na rua para ganhar um pão de cada dia. Então cabe ao governo facilitar que essas pessoas fiquem em casa. Tudo que a gente gastar para salvar uma vida, a gente tem chance de recuperar depois. Agora a vida a gente não recupera mais. Então, Leonardo, eu quero primeiro agradecer de coração a oportunidade. Quero agradecer ao companheiro Paulo Rocha e ao nosso querido deputado Beto Faro por ter organizado, falado acho que com vocês aí para fazer essa entrevista. Quero dizer para o governador Helder que eu espero que ele tenha sucesso. Eu sei que ele também foi vítima do coronavírus. E pedir para você se cuidar, Leonardo, porque você também só vai poder ficar trabalhando com a sua equipe se vocês se cuidarem. Então tem que ficar em casa o máximo possível, sabe? Tem que ficar em casa, se cuidar. Tem que gostar da sua própria vida. Então, é isso que eu gostaria de terminar, dando um beijo no coração de cada mulher, de cada homem do Pará, de cada companheiro que tem que trabalhar, porque trabalha em atividade essencial, mas essas pessoas precisam ser respeitadas pelo poder público. Eu vi aí que o prefeito, não sei se é verdade, mas eu vi que o prefeito colocou empregada doméstica como trabalho essencial. Ora, meu Deus do céu, as pessoas que têm empregada doméstica têm que pedir para ela ficar em casa, para ela se cuidar. Tem que pedir para ela ficar em casa e se cuidar. Sabe? Não tem como colocar empregada doméstica como atividade essencial. A patroa que aprenda a lavar prato, que aprenda a cozinhar. Sabe? Agora você aprende a cozinhar pela televisão, agora você aprende na internet, tem curso para tudo. Não dá, sabe? E não é mandar a empregada doméstica embora, é mandar ela ficar em casa e pagar o salário dela. Sabe? Eu, nesses 49 dias, como está eu e a Janja sozinha, ou seja, nós temos uma diarista que ela fica em casa e ela recebe o que ela receberia quando ela trabalhava. É o mínimo que nós poderemos fazer pelas pessoas que nos ajudam. Eu não sei se foi o prefeito que disse que empregada doméstica é essencial. Eu não sei se ele é casado ou não, sabe? Talvez a mulher dele não queira lavar prato, não queira varrer a casa, não queira passar um pano. Isso é uma vergonha. Sabe? Isso é uma vergonha, o Nonato. Então eu queria dizer para você que está na hora da gente voltar a ser ser humano. A gente pensar um pouco com o coração, pensar um pouco com o sentimento. Eu te digo isso, Leonardo, porque eu fui presidente há 8 anos. Eu duvido que tenha um governador de qualquer partido político que diga que foi desrespeitado por mim, que não foi tratado bem. Mesmo quando o governador do Pará era do PSDB, eu o tratei com dignidade. Eu duvido que tenha um prefeito no Brasil que diga que eu não o tratei com respeito. Eu tratei com respeito os prefeitos. Sabe? Porque esse é o papel do presidente da República. Sabe, é tratar as pessoas com respeito, é ser o chefe, é ser o maestro de uma orquestra, sabe, trabalhar em harmonia, sabe? Coisa que nós não temos hoje. Então eu quero dar um abraço para você, Nonato, dizer para você, sabe, que eu estou orgulhoso do PT, porque a bancada do PT apresentou dezenas de propostas no Senado e na Câmara para que a gente pudesse, sabe, tentar aprovar as coisas. Você sabe que o Bolsonaro só queria dar um auxílio de R$200, a bancada do PT queria dar 1.000, foi aprovado 600, sabe? E eu acho que é preciso garantir que o pobre fique em casa, e para ficar em casa ele precisa ter o direito de comer, e portanto ele tem que receber o auxílio. E eu vou repetir, primeiro salvar a vida, depois pensar como recuperar a economia. Se não fosse assim, os aliados não teriam ganho a Segunda Guerra Mundial. Sabe? Ninguém nunca perguntou quanto custou a Segunda Guerra Mundial. Aliás, Donato, você sabe que a guerra do Brasil com o Paraguai, na época, custou o equivalente a 11 orçamentos do Brasil. Só para você ter ideia.
Então, quando a gente está em guerra, a gente não fica perguntando quanto vai gastar. A gente gasta porque tem que ganhar a guerra. E nós precisamos ganhar a guerra do coronavírus. Nós precisamos ganhar a guerra, salvar a vida dos nossos irmãos, para depois a gente agora não recuperar o Brasil. Eu ouvi uma informação essa semana, Nonato, muito delicada. É que no século XX, viu, eu tive uma informação que no século XIX, no século XX a gente teve 2 pandemias. No século XXI já tivemos 5. Sabe? E a gente pode ter mais. Aí entra a questão ambiental, entra a criação dos animais, entra o desmatamento, entra a poluição da água. Tudo isso tem que ser levado em conta para a gente poder resolver o problema, sabe, das pandemias. No mais, muito obrigado, de coração, obrigado pela oportunidade. Um beijo muito grande no coração de cada homem e de cada mulher do Pará, e que a gente seja mais solidário. É preciso mais solidariedade, é preciso mais amor, é preciso mais humanismo, é preciso mais companheirismo. Porque se a gente não se cuidar, a espécie humana corre risco.